E eu comecei a ficar me perguntando assim, como é verdade isso, né? Essa polêmica que deu aqui nos comentários, se tu não viu o post, vai lá no Instagram e olha. Pra quem não me acompanha no Instagram, é jessica.campara. E aí deve estar, né? Já deve ter passado bastante tempo desse post, talvez seja mais difícil de tu encontrar. Mas sintetizando ele, né? Eu coloquei isso, né? Não bebo, não fumo, não... Deixa eu pegar o post aqui. Que daí fica bem fácil de você entender e você não precisa ir lá. Vamos ver. Tchan. Nossa, tem bastante coisa mesmo. Eu posto mais do que eu imagino. Nem eu mesma me encontro. Não bebo, não fumo, não vou à festa, não gasto meu dinheiro com bobagem, não ostento e não priorizo o prazer imediato. Ser chamada de chata por quem se perde em tudo isso é, na verdade, um elogio sincero. Um elogio, né? O sincero eu adicionei aqui. E aí, muitas pessoas falando sobre isso, né? Quer ver? Muitas pessoas dizendo sobre... Deixa eu achar aqui um específico que eu acho que é interessante pra gente ir à festa, beber, gastar dinheiro com o que se gosta. Isso é se perder? Isso foi uma das frases, né? E aí eu fiquei pensando, né? Pra ver como que o senso comum, ele trabalha a favor dos extrovertidos e na contramão dos introvertidos. Porque quando a gente lê uma coisa dessas, assim, né? Fazer festa, beber, gastar dinheiro com o que se gosta, isso é se perder? Provavelmente a pessoa acha que eu sou a doida do rolê, né? Que não gastar, não beber, não ir pra festa, isso é maluquice. Então, provavelmente seja uma pessoa extremamente extrovertida. Diferente de mim, que sou introvertido. E aí a gente entra num primeiro tópico. Nós temos que nos conhecer. Você tem que se conhecer e entender o que é interessante pra ti. Porque senão, vamos pensar na juventude. Quando eu estava na faculdade, era natural, óbvio, festas da turma, bebedeira e tudo isso, normal, né? Toda gurizada faz, todo grupo de faculdade faz, é normal. Eu não ia, nunca fui, eu não gosto, nunca gostei. E eu escutava de muitas pessoas dizendo assim, Jéssica, tu não tá aproveitando a vida, a faculdade é a melhor fase, tu fica em casa estudando, tu fica em casa trabalhando, porque na época eu já fazia parte de um grupo de pesquisa de finanças comportamentais, e eu já fazia pesquisa e eu já publicava, então eu ficava muito envolvida nessa coisa de estudar, escrever artigo, análise de dados, mandar para evento e tal. Então, muitos finais de semana eu estava envolvida com essas coisas, né? Lembro eu bem bonitinha, sentada, bem faceira, fazendo tudo isso. E aí eu escutava, Jéssica, tu não aproveita a vida, tu não faz as coisas que tu quer, tu não te diverte. E não tendo um entendimento mais profundo sobre mim mesma naquela época e não entendendo que existe personalidade, que cada personalidade vai ser uma, eu me questionava, será que eu realmente não estou vivendo a vida? Será que eu estou deixando de aproveitar? Será que eu deveria ir nesses lugares? E volta e meia eu me forçava a ir, né, em alguma coisa ou outra, e eu me sentia deslocada, completamente deslocada. Sabe aquela coisa que tu chega numa festa e que tu não consegue fluir uma conversa com ninguém, que tu, tipo, te sente deslocada? Eu nunca bebi, não gosto de bebida alcoólica, todo mundo bebendo, todo mundo... E aí, assim, naquele meio, assim, eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu pensava, tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí teve uma vez na faculdade que teve um churrasco, né? E aí era do meio-dia, eu digo, minha chance de ir, né? Um churrasco ao meio-dia, melhor do que de noite. E aí eu fui. E aí é também, assim, aquela sensação de desconforto, de não tô no meu lugar, sabe? E aí eu comecei a me permitir dizer, não, eu sempre fui um tantinho quanto, assim, muito bem resolvida em dizer não, né? Pra essas coisas. Não vou, não gosto e não quero saber, prefiro ficar em casa. Mas por vezes me sentia assim, tipo, será que o povo tem razão? E aí depois que eu fiz esses testes, né, eu disse, não, definitivamente isso não é pra mim. Fica em casa quieta que tá tudo certo, né? E aí eu desenvolvi uma estratégia diferente
que para mim funcionava muito bem e eu adorava, que é depois, no mestrado, doutorado, as minhas amigas, principalmente no mestrado, final da graduação, as minhas amigas iam para festas e antes de ir para festa elas iam lá para casa, faziam um esquenta lá em casa, eu fazia uma janta, elas se maquiavam, a gente ria, brincava, elas iam para festa e eu ia dormir. Nós fazemos isso inúmeras vezes. E aí eu achei uma forma que combinasse comigo de lidar com tudo isso, né? E por que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que os introvertidos sofrem, né? Para tentar se encaixar dentro de uma sociedade que não é uma sociedade que é aquela que mais vai os fazer feliz. E aí, isso vai fazendo com que a pessoa vá se afastando do que seria significativo para ela. É como se eu fosse me forçar a ficar indo em festa e me afastasse de estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar. Faz sentido para mim. É significativo para mim. Se eu fosse me entorpecendo de coisas que não fazem sentido para mim, eu deixaria de ser feliz. Então eu acho que vale muito essa reflexão. Quem tu é? Não é que está certo ou errado ir em festa. Não é que está certo ou errado ficar em casa. Não é que está certo ou errado ter poucos amigos. Mas como que tu funciona? Sabe por que isso é relevante do ponto de vista financeiro? Porque quando nós olhamos essa repercussão, né, em relação ao dinheiro, se eu começo a me forçar a ser uma pessoa que eu não sou, eu vou começar a gerar vazios dentro de mim, eu vou começar a gerar sensações de frustrações. E muitas vezes eu, entre aspas, afogo essas minhas frustrações justamente no meu comportamento financeiro. Então, uma pessoa introvertida que se força a viver um mundo que não é dela, ela vai começar a ter maior desregulação emocional, que já é natural. Pessoas introvertidas têm maior desregulação emocional que extrovertidos. Maior desregulação emocional. Se no processo de aprendizado dela, consumo, status, se ela tem abertura a novas experiências, então viagens, viagens quietinha, calminha, sozinha, mas viagens. Tudo isso vai fazer com que ela gaste um dinheiro com coisas que nem são tão significativas para ela, simplesmente porque ela está desenquadrada, ela está se sentindo perdida, ela está se sentindo não confortável nos ambientes que ela está. Então, para tentar ir testando, para se sentir confortável, ela vai gastando com coisas que nem são significativas para ela. E ela está colocando dinheiro fora. Então, é muito importante a gente entender isso. Quem eu sou? O que para mim faz sentido? Não faz sentido em festa? Ok, então o que faz sentido em termos de conexão social? No meu caso, a minha estratégia foi chamar a guria para ir lá para casa e eu ir dormir e elas irem para festa. Para mim fez super sentido. O que faz sentido para ti? Para não se isolar por completo, né? Depois eu vou entrar nos benefícios e nos desafios dos introvertidos e extrovertidos. Então essa primeira reflexão ela é muito relevante, assim. Será que você está levando a sua vida de uma forma que seja representativa e significativa para você? Ou será que você está tentando construir a sua vida pautada no que os outros julgam ser uma vida boa para você? E você, na tentativa de se enquadrar no que é uma vida boa para eles, vai alterando a sua forma de se comportar, vai alterando as suas decisões e vai se perdendo de si, abrindo vazio e abrindo necessidade de consumo para tapar esse vazio. Por isso que eu achei interessante trazer esta reflexão, porque eu acho que independente de serem introvertidos ou extrovertidos, muitas pessoas se perdem do que é importante para si. E aí elas gastam dinheiro tentando encontrar esse lugar, quando na verdade elas mesmas estão se colocando fora do seu lugar.